Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Os 4 grandes bancos brasileiros divulgaram seus resultados do segundo trimestre de 2024 e nesse vídeo eu vou te contar qual é a grande oportunidade. Vem comigo. Fala pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, eu sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimentos e sou o responsável pela carteira do Nord Dividendos. Nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco como foram os resultados dos 4 grandes bancões aqui do mercado brasileiro e se existem boas oportunidades investindo neles. O primeiro banco da nossa lista que abriu a temporada do segundo trimestre de 2024 foi o Santander, que entregou uma margem financeira bruta, que é basicamente a receita de juros recebidos e juros pagos, de 14,8 bilhões de reais, um incremento de 11% na comparação anual, ou seja, em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a receita de comissões atingiu 5,2 bilhões de reais no período, um crescimento de 18%, e quando a gente soma tanto essa receita com a margem financeira bruta, a gente chega numa receita total de quase 20 bilhões, 19,9 para ser mais exato, um crescimento de 12% para o banco. Um dos principais destaques aqui para o Santander, que sofreu muito, principalmente em períodos de pandemia, com diversas provisões de devedores duvidosos, foi exatamente a queda desse PDD, uma queda de 1%, o que contribuiu para que o banco entregasse um lucro de 3,3 bilhões de reais, uma alta de 44%. Com essa recuperação dos seus resultados, o ROI da companhia, que é basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido, atingiu 15,5%, uma alta de 4,3 pontos percentuais, mas quando a gente olha para o acumulado dos últimos 12 meses, esse indicador ainda está abaixo de 10%. Aqui nesse gráfico dá para ver exatamente essa recuperação dos resultados do Santander. Pré-pandemia, o lucro líquido do banco chegava próximo de 16 bilhões de reais, lembrando que isso aqui são dados acumulados dos últimos 12 meses, e depois da pandemia, os seus resultados foram caindo, principalmente por conta do cenário de juros impactando o bolso da população, e assim a empresa fez muitas provisões, isso bateu no lucro líquido e ela teve essa queda praticamente pela metade nesse período de 3 anos. Agora parece que vem uma possível recuperação para os seus resultados, não só olhando para o lucro líquido, mas também olhando aqui para o ROI, que já chegou próximo de 18% e, como eu disse, agora está perto de 10%. Contudo, ainda que o banco esteja em recuperação, é importante acompanhar o avanço dos resultados ali nos próximos trimestres para a gente ter um pouco mais de confiança na gestão do Santander. Mesmo que o banco esteja negociando a menos de uma vez o seu patrimônio líquido e a cerca de 9 vezes lucros, a gente prefere ficar de fora hoje da ação. O segundo banco da nossa lista é o Itaú, o maior banco da América Latina, que voltou a entregar crescimento forte na sua carteira de crédito, principalmente impulsionada pelo aumento da carteira de grandes empresas e também de pequenas e médias empresas. Olhando aqui para sua margem financeira, tanto considerando a margem de clientes quanto margem de mercado, o banco entregou 27,7 bilhões de margem, um crescimento de 6%. Enquanto isso, a receita de serviços totalizou 11,3 bilhões, alta de 9%, e a receita de seguros 2,8 bilhões, alta de 14%. E aí, juntando tudo isso, margem financeira mais receita de serviço mais receita de seguros, a receita, o produto bancário do Itaú, chegou a 41,8 bilhões de reais, uma alta de 8%. Olhando para a inadimplência do banco, que também foi afetada, assim como a do Santander, em períodos pós-pandemia, a inadimplência acima de 90 dias ficou em patamares bastante controlados de 2,7%, o que contribuiu para que o PDD do Itaú caísse 3% no período e assim o custo de crédito caísse 7%. Então, considerando o aumento da margem financeira e também a redução do custo de crédito, o Itaú conseguiu entregar um lucro de mais de 10 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, uma alta de 16%. Inclusive, esse lucro foi o maior da sua história para apenas um trimestre. Além disso, vale ressaltar que a empresa manteve inalterado o seu guidance, que é basicamente as projeções que o banco faz no início do ano para o ano de exercício. Para 2024, a empresa manteve ali suas projeções para carteira de crédito, margem financeira, custo de crédito e também outras receitas. Então, muito possivelmente, o Itaú deve entregar um excelente resultado no ano de 2024 fechado. Considerando o aumento do seu produto bancário, uma inadimplência extremamente controlada, um ROI de mais de 22% e também índices de capital bastante confortáveis, a tendência é que o Itaú pague excelentes dividendos nesse ano e também pensando no longo prazo. Inclusive, com dividend yield projetado de 9% para esse ano e também negociando a menos de 9 vezes lucros, a gente recomenda a compra das ações ordinárias do Banco Itaú.
O Itaú, inclusive, é uma das ações que está na carteira do Nord Dividendos, que está dentro do Advisor Pro, que é um combo encabeçado pela Marília e que faz parte da nossa promoção de 6 anos de aniversário da Nord. Comprando na promoção dos 6 anos da Nord, você vai pagar apenas 1 ano de acesso para receber 6 anos de acesso do Advisor Pro, que conta com todos esses produtos aqui na lista. Para conhecer mais, o link está aqui também na descrição. O terceiro banco da nossa lista é o Bradesco, ou para os mais íntimos, o Bradescão, que vem mostrando uma certa recuperação ali depois de anos muito difíceis. Nesse segundo trimestre, olhando para a margem financeira, eles até entregaram uma queda nesse número, eles atingiram 15,6 bilhões, o que representa uma queda de 6%, mas as receitas de serviços atingiram mais de 9 bilhões, uma alta de 6%, e cabe destacar também que a receita de fundos, que também é bastante representativa para o Bradesco, teve um aumento de 11% no período. A empresa até teve ali um leve aumento de 11% também nas suas despesas operacionais, basicamente com pessoas novas, por conta da empresa estar passando por um processo de reestruturação praticamente total ali internamente. Mas mesmo assim, o Bradesco voltou a apresentar melhora nos seus índices de inadimplência. Com isso, o PDD também do banco caiu cerca de 29%, contribuindo para que o seu lucro líquido crescesse 4% nesse segundo trimestre. Com o crescimento do lucro, que inclusive foi acima das expectativas do mercado, e um ROI também que passou dos 10%, o mercado ficou bastante animado. As ações chegaram a subir cerca de 8% no dia do anúncio, e o banco também anunciou que manteve, assim como o Itaú, inalteradas as suas projeções para 2024. Então a tendência também para o Bradesco é que 2024 seja um ano muito mais positivo do que foi os anos anteriores. Contudo, mesmo com a alta recente das ações, quando a gente olha para o ano de 2024, vem sendo um período bem difícil para as ações do Bradesco, que caíram muito forte ali depois do resultado do quarto tri de 23, e agora negociando abaixo de uma vez seu patrimônio líquido, a gente recomenda uma posição pequena da ação de Bradesco. Contudo, mesmo com as altas recentes das ações do Bradesco, quando a gente olha para o ano de 2024, vem sendo um período muito desafiador para os seus papéis, principalmente depois dos resultados que foram entregues no quarto tri de 23, as ações vêm apresentando uma forte desvalorização e assim o banco está negociando abaixo de uma vez o seu patrimônio líquido, e com isso a Daniele do Nord Ações recomenda uma posição pequena, buscando exatamente uma recuperação também das ações. Por fim, fugindo um pouco aqui dos bancos tradicionais e dos bancos privados, a gente tem o Banco do Brasil, que também divulgou seus resultados do segundo tri. No período, a carteira de crédito do banco subiu 13% e a margem financeira, mais uma vez aqui a receita de juros da companhia, teve um crescimento de 12%. Contudo, ainda que existiu esse crescimento de receita, o PDD do banco também apresentou um aumento e com isso o lucro líquido não subiu tanto assim como a margem financeira. O lucro líquido atingiu 9,5 bilhões, muito próximo inclusive do que o Itaú, um crescimento de 8%, com o ROI também muito próximo de 22%. Com os resultados crescentes, a gente vê que os múltiplos do Banco do Brasil vêm sendo comprimidos nos últimos anos. Inclusive, o Banco do Brasil negocia hoje a cerca de 5 vezes lucros e cerca de uma vez o seu patrimônio líquido. Porém, aqui na Nord a gente não tem recomendação, pelo menos nesse momento, para as ações do Banco do Brasil. Não por uma questão de ser uma empresa que tem ali uma participação estatal, Vale lembrar que o Banco do Brasil é um pouco diferente a estrutura em relação a outras estatais como o Petrobras. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, ou seja, 50% da União, 50% do mercado, então não seria uma justificativa em relação a esse risco, mas sim por conta de desconto. E aqui sempre fazendo um desconto em relação a outros bancos privados, principalmente em relação ao Itaú. Quando a gente olha para 2021, o Banco do Brasil negociava um desconto de cerca de 70% em relação ao Itaú. E agora, depois das ações também se valorizarem, desse risco, desse possível risco, na verdade, de ingerência política não ser concretizada, as ações subiram forte desde então e assim esse desconto acabou sendo reduzido. Então a gente não vê como atrativo hoje comprar Banco do Brasil, a gente prefere comprar apenas Itaú para uma carteira de dividendos. Lembrando que estamos na semana de aniversário da Nord, então não perca tempo e confira todas as nossas promoções, e eu quero que você comente aqui embaixo também se você tem algum desses 4 bancos e também qual assunto você quer que eu traga na próxima semana. Te vejo lá.